Oi, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui de novo, trazendo mais um pouco do conteúdo de toda essa movimentação desse canal que está sendo preparado para essa comunicação. Eu tenho trabalhado esses dias fielmente a meditação, os contatos e diante de tudo que já foi produzido aqui para o canal, a gente vai se colocando mais e mais à disposição. As atualizações, elas vão se dando à medida que vai se empregando energia nisso. Então, todos os dias eu tenho trabalhado calmamente, em conexão, tentando me alinhar para que isso seja realmente a vontade de Deus e não a minha. Todas as conexões dos últimos dias estão batendo na mesma tecla de que o processo planetário está muito intenso, o nosso cenário mundial repercute, essa energia do cenário mundial repercute de maneira muito profunda em todos nós. O planeta está sentindo, os seres humanos estão sentindo, os apoiadores espirituais estão sentindo. Então, quanto mais a gente é obrigado a olhar para dentro, porque se nós nos perdermos diretamente nesse caos, se nós nos inserirmos diretamente nesse caos externo, as coisas se complicam ainda mais. Então, somos obrigados a voltar para o nosso centro, a buscar o nosso centro, mesmo que a gente não saiba ainda o que é isso. Mesmo que a gente não tenha essa consciência clara, a gente busca forças internas para ir nos desintoxicando, para nos fortalecermos em relação às demandas do dia a dia. Mesmo que dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso cotidiano, as coisas aparentemente fluam a contento, nós não deixamos de ser magnetizados por essa consciência coletiva do externo. Existe uma consciência coletiva muito intensa, muito profunda nesse momento. Nós não nos separamos de tudo o que acontece. A gente pode se neutralizar através do nosso equilíbrio, através da nossa frequência mais elevada, mas nós não nos separamos completamente disso. De alguma maneira, durante o decorrer do dia, a gente passa por essas ondas magnéticas, energéticas que circundam o nosso todo. Então, eu sei separar muito bem as coisas. O outro é o outro, eu sou eu e vida que segue. Ok, mentalmente você pode pensar assim, mas isso não quer dizer que essas energias não entrem no nosso campo pessoal, na nossa bolha pessoal, no nosso campo magnético, que sente essa frequência. Então é bastante natural que no decorrer do dia a gente tenha ápices de emoções positivas e negativas. Uma hora a gente está mais animado, mais confiante, daqui a pouco já tem um cansaço, já tem um certo desânimo. Eu falo isso porque acontece comigo também, principalmente quando você se coloca à disposição para um trabalho que está envolvido diretamente com esse processo da ascensão planetária e humana. A gente acaba sentindo ainda mais, porque estamos mais sensíveis, estamos trabalhando a nossa percepção, nosso sexto sentido, nossa intuição, todas as coisas mais sutis que fazem com que a gente também sinta isso mais intensamente. E o meu único pedido, a minha única colocação para o plano espiritual é que eles nos orientem de maneira clara o que é preciso fazer para que isso se torne mais positivo, mais e mais positivo a cada dia. O trabalho é semear a semente
e regar, né? E cuidar disso para que isso cresça de maneira próspera, para que isso se alavanque, semeando outros campos, que isso transborde e que alcance exatamente aqueles que mais precisarem. Mas a hierarquia espiritual junto ao Cristo Jesus e Maria, os sete raios, todos esses seres planetários de outras dimensões estão trabalhando constantemente para o aqui e agora. Então, existe aí uma emergência, uma situação expressa no tempo de Deus, é claro, não é que a gente tenha que sair correndo, mas que a gente se coloque à disposição do nosso aqui e agora para sentir essa força, para sentir esse apoio e automaticamente nos ancorarmos em ações que vão estar em coerência com isso, que vão estar ressonantes com tudo isso que está sendo feito nos planos sutis. Uma vez que só a hierarquia espiritual trabalhe e que a gente não se coloque à disposição para entender, pelo menos, você não precisa ser um grande conhecedor, mas nós precisamos atender o chamado. Esse chamado, ele é individual para cada um, como já disse antes. Cada um vai sentir dentro de si exatamente o que precisa fazer para colaborar com esse processo. Eu acredito que eu esteja me comunicando com pessoas dentro de uma esfera positivada que querem de alguma maneira fazer o melhor para a sua própria vida. Isso já é o primeiro passo. Nós não somos obrigados a querer salvar o mundo, a querer salvar nosso vizinho, nossa família, mas nós somos chamados a cuidarmos de nós mesmos. Uma vez que você se equilibra, se fortalece, você apoia indiretamente o todo. Não precisa ser um trabalho direto, você não precisa estar trabalhando com a espiritualidade, você não precisa se tornar um profundo conhecedor de todas essas questões, mas nós estamos sendo chamados a sermos conhecedores de nós mesmos. Tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que te joga para baixo, que faz você se sentir menor, inferior, culpado, magoado, todas essas emoções negativadas que a gente tem que processar e às vezes leva muito tempo, essas questões precisam de urgência. É urgente e preciso que recorram a mim. A gente tem lá na comunidade essas mensagens do Cristo Jesus fixadas para que a gente medite cada dia mais sobre elas enquanto ele não se pronuncia diretamente sobre outros aspectos. Que ele continue a nos apoiar e a tentar nos direcionar com suas palavras. Mas agora, de novo, a hierarquia espiritual, todos os seres que amam Gaia, que amam a Terra e que estão trabalhando para essa proteção e para essa evolução, para que ela aconteça de uma maneira mais amena possível. Já estamos no ápice de muitas coisas intensas acontecendo, muitas perdas. Ainda assim, eles consideram que existe um quantum, uma quantidade de humanos amorosos e receptivos a atenderem esse chamado. Quando nós nos vemos, né, enquanto humanos e não simplesmente cidadãos de um país pertencentes a um lugar, mas somos pertencentes à Terra como um todo. Quando nós nos vemos como humanidade, a conta está positivada. Nós estamos reféns de situações que não temos alcance direto, que não temos alcance para mexer nisso diretamente. Nós não estamos na administração de um país, nós não estamos, como o Mestre Jesus, na administração de um planeta. Nós estamos fazendo a nossa parte minimamente, mas quando fazemos isso com consciência e com foco
isso reverbera, isso contagia, isso se amplifica e criamos uma cola magnética, um elo magnético que nos une ao todo planetário mesmo, a toda a humanidade. E apoiamos aqueles que já estão fazendo a sua parte. E trazemos para nós aqueles que têm interesse em fazer a sua parte, mas ainda não sabem como. Então, eles não cansam de aconselhar, de orientar, que estejamos receptivos. A receptividade é o principal passo para um começo de transformação. Quando nos tornamos receptivos às mudanças, disponíveis a jogar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que não nos serve mais, fora, para abrir espaço para uma nova consciência, essa nova consciência vai se instalando aos poucos e fazendo com que nos tornemos outras pessoas, outros seres mais alinhados, mais felizes, mais fortes. Então, fica aqui essa mensagem. O plano espiritual pede esse apoio justamente para que isso cresça e que a gente possa se aprofundar. Jesus está vivo. Esse Jesus, fora do contexto religioso, ele não tem uma cruz, ele não tem uma expressão de dor, ele se faz um ser íntegro e perfeito em luz, em amor, em criatividade, justamente para mostrar que a cura, a restauração do nosso ser é possível quando temos consciência para isso. A nossa consciência precisa se abrir para isso. Então eu vejo dentro dos meus contatos dessa intimidade com a hierarquia que me foi dada, é uma honra. Eu me coloco à disposição sempre com o coração cheio de honra, mas ao mesmo tempo me permito ser muito íntima para esse Jesus que se apresentou. Eu brinco e falo, um Jesus repaginado. Repaginado porque vamos tirar ele da cruz, vamos tirar ele dessa situação de dor. Porque quando nós colocamos o Jesus culpado, o Jesus sofrido, nós colocamos toda essa consciência que transmitimos para essa imagem que vemos, ela volta para a gente como se fosse isso o nosso merecimento. Ele sofreu, temos que sofrer também. Já estamos num ponto, num ápice de dor, onde a base disso tudo tem que ser reconhecida, que é a cura, que é a restauração. Como saímos de um processo de dor, nos colocando à disposição de entender, nos colocando à disposição da busca, da compreensão mais elevada, por que essas dores? Todas essas questões nós podemos debater. É um chamado, eu me coloco à disposição, todos os vídeos praticamente eu falo isso. Eu estou à disposição da luz, estou à disposição de todos aqueles que queiram colocar isso em pauta, colocar isso como um bate-papo, como a própria hierarquia fala para mim, muitas vezes onde eu sou rígida e me apresento com muita rigidez, como se fosse um trabalho árduo e pesado, eles falam, é muito mais leve que isso, é muito mais leve que isso. Porque eles estão querendo anular a dor que estamos sentindo? Não, eles estão me ensinando que quando a gente transforma toda essa dor em sabedoria, em conhecimento, isso se torna mais leve. Né? Nos apresentamos com os nossos questionamentos e eles colocam como algo natural do nosso ser, inerente ao nosso ser. Então não precisa ser desesperado, não precisa ser rígido, não precisa ser pesado. Por isso que eu chamo Jesus repaginado. Vamos tirar ele da cruz. Vamos parar com esse sangramento. Né? Nós estamos sangrando em vida, nós estamos vendo as nossas forças minarem diante de acontecimentos que não nos cabem resolver.
O que nos cabe resolver é o nosso próprio sangramento, a nossa própria dor interna, e é a partir desse fortalecimento que a consciência traz, que a mente traz, que o emocional se equilibra, nós podemos transformar as nossas ações e automaticamente nos colocarmos de uma maneira diferente de vítimas. Não somos vítimas de nada, nem de ninguém, nem de um Deus que castiga. Nós estamos sendo chamados a reconhecer os passos desalinhados. Quando a gente reconhece esses passos desalinhados, a gente pode se corrigir. Então, essa correção precisa ser feita e Jesus está disponível. Parece que é uma colocação religiosa, mas não é. Quando eu falo de Jesus, mais uma vez, eu falo dessa consciência do Uno, a consciência de Deus, que é elétrica, magnética, eletrônico. Essa luz eletrônica que forma tudo que somos, que formam as galáxias, os universos, os multiversos, as linhas de tempo, os planetas densos que vivem numa condição ilusória para quem vê do plano espiritual. Nós que estamos aqui sentimos a nossa matéria, então não conseguimos associar isso a uma ilusão, mas para quem tem a consciência do Uno, para quem tem a consciência do todo, nós estamos vivendo uma vida breve, que se finda, que tem fim, que é a carne, que é a matéria. Então isso se torna ilusório diante da eternidade. Podemos falar muito mais sobre tudo isso, mas por enquanto é só. Eu agradeço a atenção para quem ficou até aqui. Divulguem esse canal, passem adiante, porque temos muito a receber e eu pretendo continuar compartilhando isso ao máximo, com o máximo de integridade e impecabilidade. Então vamos refletir juntos sobre a questão de vermos um Jesus leve, de vermos um Jesus amoroso e disponível a todos nós. Gratidão, pessoal. Até lá.